Boa noite, amigos e amigas da Rede SPTV. Bem-vindo ao nosso programa Direto e Reto. Estamos nessa corrida para as eleições de 2022. Presidência da República, governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. O programa dá sua pequena contribuição. E eu vou fazer uma pequena paródia aqui para inserir a minha entrevistada. A roqueira Rita Lee cantava assim: sexo frágil e cor-de-rosa choque. Mas olha só que fragilidade. Primeiro, memórias de um delegado de saia. Ela foi, durante 14 anos, delegada de polícia extremamente atuante. Primeira delegada de polícia da mulher, né? Da delegacia da mulher. Ela tem essa proximidade, essa intimidade com as causas da mulher. Mas não vou ficar muito aqui apresentando, ela vai se auto-apresentar durante a entrevista. E para você, meu telespectador e meu internauta, conhecer um pouco mais dessa fragilidade, eu vou começar com um assunto de bastidor aqui, eu vou reverter a ordem das coisas. Ela falou para mim do movimento feminista. Bem-vindo, doutora Terezinha de Carvalho. O que é, afinal, o feminismo? Bom, boa noite. Eu gosto muito de falar deste tema porque eu sempre me recusei a ser taxada de feminista. Eu, quando fui para ser a primeira delegada da mulher de Campinas, e as pessoas perguntavam: você é feminista? E eu dizia: eu não sou feminista. E isso, com o tempo, aí eu entrei neste universo dos direitos da mulher, da violação da dignidade da mulher, e eu fui compreendendo um universo feminino que eu desconhecia. E aí sim, passei a fazer palestras e cada vez mais ter contato com mulheres. Eu ainda não estava na política, cada vez mais ter contato com mulheres que atuavam já na vida pública em busca do reconhecimento, do combate à violência contra a mulher que se instalava, então, naquele ano, final da década de 80. E aí vem desta época os crimes contra a mulher, né? Os homicídios contra mulheres que ainda eram chamados de crimes passionais. E aí eu comecei a entender a luta das feministas, né? Aquele famoso caso do Doca Street, que matou a amante, né? A Pantera de Minas. E aí ele foi absolvido em nome da legítima defesa da honra, e eu comecei a prestar atenção nessa coisa do feminismo. Então hoje eu sou uma palestrante sobre o tema. Eu sinto que quando eu chego e me apresento, a pessoa fala: não, você não é feminista. Feminista não é assim. Feministas são aquelas mulheres peludas que se tatuam o corpo inteiro, que andam nuas, que fazem aquela sujeirada nas igrejas. E aí a gente vem e mostra que o feminismo é um movimento muito importante que vem da década de 70, a sua força maior, quando Leila Diniz, pela primeira vez, exibiu o seu barrigão, né? Nunca uma grávida tinha mostrado a barriga. E aí eu comecei a me interessar pelo assunto, e hoje, para falar para você, nós já estamos entrando na quarta onda feminista. Porque o feminismo, ele teve fases, né? Fases das mulheres ir para as ruas, carregar se vestir de preto, carregar um sutiã, uma roupa íntima, uma calcinha numa vara para chamar atenção. Então esse foi o primeiro movimento feminista. Depois vem o segundo movimento feminista, depois o terceiro movimento feminista, que é esse que nós estamos saindo, e finalmente entrando o que seria um quarto movimento feminista, que as jovens mulheres, principalmente as universitárias, vêm com uma nova roupagem, ou seja, não querem o feminismo tradicional e sabem que o feminismo não é
essa loucura que estes últimos anos foi mostrado. Então, é o maior movimento de luta pela igualdade dos direitos da mulher. Não tem outra coisa, igualdade dos direitos da mulher. E aí vem desde a conquista do voto e todos os direitos que a mulher teve no trabalho, também direito à maternidade, carga horária, e até hoje existem lutas das mulheres que precisam ter continuidade. Aproveitar, antes de falar com a política propriamente dita, com a candidata, me diz o que o leitor vai encontrar no seu livro Delegado de Saia. Uma aventura atrás da outra. Dá um spoiler, né? Verdade. Eu venho de um tempo em que as mulheres não dirigiam cidades, né, como policiais. Então, éramos pouquíssimas mulheres delegadas de polícia, porque as delegacias da mulher estavam começando ainda. Então, quando eu ingressei na polícia, como delegada de polícia, porque eu já era escrivã desde mocinha na polícia, quando eu ingressei como delegada, eu tinha 30 anos à época, eu fui designada para ser a titular de uma cidade. Então, eu cheguei para ser o xerife da cidade. Então, daí vem o nome do livro, né? Memórias de um Delegado de Saias, porque quando eu cheguei na cidade, eles diziam, olha, chegou o delegado. E aí eles falavam, mas é um delegado de saias, para se referir a uma mulher. E aí tem toda aquela fase de você liderar homens num ambiente duro, hostil, violento, porque nós estávamos ali no ano da Constituinte, discutia-se a violência policial, abriam-se os debates sobre os direitos humanos. Então, eu venho nessa fase aí. Aí tem uma série de diligências que eu participei, que eu conto aí nos capítulos, né? Então, tiroteio, que eu participei, diligências no meio da noite, que eu caí dentro de um poço, para você ter uma ideia. Fui preservar um local de crime, de homicídio, eu acabei dormindo enquanto a viatura não chegava, lá onde estava o cadáver, com 17 facadas no meio do mato, à noite, sozinha. E aí vem essas histórias, são muitas, e também tenho histórias de quando eu fui para Campinas para ser a primeira delegada da mulher. Então aí eu também tinha me separado recentemente, porque o meu marido era delegado. E aí eu fiquei naquela cidadezinha, era dia e noite trabalhando, com o homem para baixo, para cima, na viatura, tudo que você imagina. E ele chegou e falou, olha, não dá, você precisa escolher a sua profissão ou eu. Né? E eu escolhi a minha profissão, graças a Deus, né? Porque senão teria ficado dependente dele financeiramente. Com certeza isso não me faria ser o que eu sou hoje, uma mulher. Acho que ele não deveria ter colocado as coisas nesses termos. Não, né? era a hora de pôr a faca no pescoço. Não. E da onde vem o apelido, que até a figura aqui, a ilustração do livro me... Kate Marrone? Que história é essa? Então, vem de lá, porque, veja bem, eu tinha 30 anos. Era uma mulher, uma loira, alta, de salto alto, de revólver na cintura, de algema na cintura, né? E indo assim, sempre bem arrumada, e indo para as diligências, junto com os homens. Era uma coisa muito maluca na época, né? E havia uma série de TV com uma policial de ficção, uma das primeiras mulheres que foram assim como heroínas, né, como policial combativa, foi uma personagem que era uma série da TV chamada Kate Marrone. E eu tinha o cabelo cacheado, longo, igual dela. Então aí veio o apelido. Ainda ontem não, na sexta-feira eu fui a Montemor, porque eu amo aquela cidade, né? Eu comecei a carreira lá e o meu livro relata bastante essa fase de Montemor. E aí uma mulher me viu na feira e falou, Kate Marrone. Eu falei, puxa vida, você se lembra? Aí como? A gente vibrava, né? Com os homens contando aí a sua valentia, digamos. Então vem de lá. Aqui no seu dossiê está assim, escrivã de polícia, entre outras cidades, Sorocaba, Bragança Paulista, Espírito Santo do Pinhal, Rio Claro. Quando surge Campinas na sua vida? Surge Campinas quando foi criada lá a primeira delegacia da mulher. Porque aí eles precisavam de uma delegada, mulher,
e eu fui convidada para assumir como titular lá. Eu estava muito bem em Montemor, em termos de carreira, já tinha provado que eu era tão capaz como qualquer homem lá, mas eu tinha me separado, então a cidade ficou pequena para mim, porque uma mulher se separar há 35 anos atrás era uma realidade dura, porque ela não encontrava espaço na sociedade, né? Ela não era bem vista pelas mulheres, porque era uma mulher disponível, digamos, numa época que o sexo não era livre, como é hoje. Então, uma ameaça, né, para as mulheres casadas. Para as casadas, achavam que você ia tirar o marido delas. E para as solteiras, você talvez não fosse uma boa companhia. Então, tem uma história que eu conto aí, inclusive, porque em Campinas, eu cheguei para lá, eu estava separada, então haviam alguns locais que pessoas divorciadas podiam frequentar, porque também não era comum em cidade pequena, não havia espaço para mulheres divorciadas. Os homens divorciados iam em locais de encontro e para encontrar mulheres realmente. E em Campinas tinha um bar conhecido lá no Cambuí, eu não vou dizer o nome por uma questão de ética, mas eu comecei a frequentar aquele bar, porque tinha uma música popular, eu conheci outras amigas lá, mulheres também divorciadas, e a gente ia para lá, não para ter encontros, claro, mas para ouvir uma boa música, poder comer uma pizza. E um sujeito agrediu uma mulher, ele veio na minha delegacia, ele era um radialista famoso da cidade, ele veio com a namorada que ele tinha agredido, veio com o advogado, e aí eu falei assim, mas que absurdo, por que você agrediu tua namorada, né? Porque eu encontrei ela no maior puteiro de Campinas, né? Ela vai num lugar que só vai mulher vagabunda, só vai prostituta, lá elas vão atrás de homem. E eu perguntei, mas que bar é esse no centro do Cambuí? E era justamente o bar que eu estava frequentando. Então aí eu falei, é assim? Então agora quem vai te prender é uma daquelas mulheres lá que você acha que é vagabunda, né? E isso é bem folclórico, mas está no livro, porque retrata bem como a mulher separada, divorciada, era separada, porque nem tinha divórcio na época, ela não era aceita na sociedade. Mas eu, numa cidade grande, estava onde eu queria. Falei, aqui ninguém vai me conhecer, mas que nada. Em alguns meses eu comecei a sair na mídia por causa das minhas ideias revolucionárias. Eu queria pregar o nome dos agressores de mulheres nos postes. Eu queria a castração química para estupradores. Ideias que hoje, né, parece que são de hoje. Estão aí no meu livro, a Delegada da Polêmica. Então, eu fiz carreira assim, mudando e denunciando que a violência contra a mulher de fato existia, né? Não tinha Lei Maria da Penha na época, era um Código Penal, você fez direito, de 1940, a maioria das agressões, das violências praticadas contra as mulheres não tinha suporte no Código Penal, e mesmo assim eu fui envolvendo as universidades, as igrejas, as escolas, e fui ficando famosa, conhecida. Acabei sendo eleita vereadora no ano de 2000 e me aposentei. Aí que surge a política? Aí. Foi um convite, foi uma oferta sua para a política, para a cidade, como é que foi? Não, foi essa tratativa? Foi um convite? Foi um convite. Olha que interessante, naquele ano, no ano de 2000, se discutia uma reforma da Previdência. E eu, enquanto policial, eu tinha direito a uma aposentadoria especial, que nós perdemos à época, e ia perder, a idade ia ser aumentada, a idade para aposentar. E o doutor Pinotti, ele foi reitor da Unicamp, José Aristodemo Pinotti foi deputado federal também, ele estava candidato a prefeito à época. E ele tinha criado o CAISM, que é o Hospital da Mulher, né, de Campinas, e ele me convidou para ser candidata a vereadora. É comum pessoas famosas, né, que ficam famosas, serem convidadas para ingressar na política. E aí ele me convidou e eu perguntei, mas eu odeio política, política é lugar de corrupto, aquela coisa toda. Aquele mesmo negacionismo que eu tive sem conhecer o que era o feminismo, né?
eu tive depois em relação à política. Mas quando você conhece como funciona, as possibilidades que a política te oferece no sentido de você ampliar o que você já faz de bom, né, me conquistou e eu acabei sendo candidata a vereadora. Não fui eleita na primeira eleição, aliás, foi em 96, não fui eleita, mas no ano 2000 eu fui eleita, fui super bem votada, tive mais de 7 mil votos na cidade, fui reeleita no ano de 2004 para 2008, e aí eu, não sendo reeleita, eu falei, quer saber? O povo não me merece, eu pensei assim, eu sou honesta, trabalho, a que mais produziu, o que mais fez leis de proteção à mulher, meio ambiente, idoso, pessoa com deficiência. Pra você ter uma ideia, coisas inexistentes na época, eu já legislava. Piso tátil, por exemplo, né, para pessoa com deficiência, semáforo sonorizado para cegos. Então, Eco 92, nós criamos várias leis de proteção ao meio ambiente, quando ninguém falava em meio ambiente, eu já falava em reciclagem. Então eu tive assim uma atuação bastante forte na política, eu me senti injustiçada. E aí eu falei, olha, não, quer saber, eu tinha me casado pela segunda vez, eu falei, eu vou namorar meu marido, vou viajar com ele, fiquei um tempo fora e voltei depois de 12 anos. E aí eu voltei já candidata a prefeita em Campinas. Mas sem grupo, sem dinheiro. A minha carreira na política, ela seria independente se não houvesse no Brasil a obrigatoriedade de eu me filiar a um partido. Porque realmente eu não me encaixo em nenhum deles, né? Mas não posso ter uma candidatura independente. Eu vou lutar por isso, porque eu acredito que isso deva existir. Cidadão, quero ser candidato, por que eu tenho que me filiar a um partido? Não é verdade? Às vezes, você não acha. Nós falamos hoje em direita e esquerda, você concorda? Você vai na direita, tem coisa da esquerda na direita, né? Tem a extrema, a esquerda dentro da direita e tem a direita dentro da esquerda. Né? Nos últimos tempos, com essas eleições de 2018, é que a gente começou a falar em direita, esquerda e centro, porque isso no Brasil sempre foi muito misturado, nunca teve assim algo muito genuíno. Acredito que no futuro possa ter. Mas é isso. E aí, por defender a mulher, eu acabei sendo eleita vereadora, atuo bastante na área de segurança e atualmente eu sou professora na Academia da Polícia Civil de São Paulo e trabalho na formação dos novos policiais, o que me permite, de repente, trabalhar também a questão da vítima, né, feminina, da mulher. E hoje eu faço palestras, dou cursos sobre a Lei Maria da Penha, sobre a Lei Henri Borel, sobre o feminicídio, né? Porque as mulheres estão morrendo tanto, né? Quando elas já têm tantos mecanismos de proteção, como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, vara da violência doméstica, abrigos, e estão morrendo mais. Eu não quero deixar de falar sobre os idosos, que é uma atenção da doutora, dos jovens, das mulheres, mas eu quero ainda explorar um pouquinho mais, em nome do nosso internauta e do nosso telespectador, a política. Pois não. Como é que me surge agora, pelo Patriota, uma candidatura a deputada federal? Pois é, a política, o político é o voto que ele tem, né? O cacife do político é o voto. Toda pessoa que ingressa na política e tem voto, ela é assediada no primeiro momento, para vir como laranja, tipo assim, precisa de voto de legenda? Então vamos pegar aquela pessoa que teve um número X de votos e vamos convidá-la. No meu caso, no ano de 2020, eu, como disse, voltei candidata a prefeita em Campinas. Para mim era um desafio muito grande, eu sabia que não tinha chance. Mas eu fiquei durante 6 meses entre os 3 primeiros lugares nas pesquisas, mesmo estando fora de Campinas há mais de 12 anos. E aí eu participei de todos os debates. Embora eu estivesse à época no PTB, eu tinha alguns segundos, né, de participação na TV, mas foi o suficiente.
e eu tive aí 15 mil votos, o que me habilitou a ser convidada. Eu fui convidada por 8 partidos para vir candidata a deputada federal. Isso tem uma explicação. Primeiro que o momento da mulher na política é muito forte, a justiça eleitoral aí fazendo um chamado de consciência para que as mulheres possam ser eleitas, se candidatem, se interessem pela política. E no segundo momento, porque a sociedade está cansada, né, dos mesmos. Então, as mulheres costumam vir como um fator novo, como uma novidade. E a minha votação como prefeita, mais de 15 mil votos, despertou aí o olhar de vários partidos. Por quê? Porque os partidos dependem dos votos do deputado federal para vencer a cláusula de barreira, para ele continuar existindo, ter vida dentro da política. Senão ele não tem direito a fundo partidário. Então, ele precisa ter um número X de votos para que ele continue existindo. Como o deputado federal é o que computa o voto, então me convidaram para federal. E eu queria mesmo federal, porque Brasília está com muito dinheiro, a gente tem que trazer para o interior. Não dá para deixar lá, não. Vai tudo para lá e a gente não tem aqui os recursos que necessita, né? Principalmente muito dinheiro para grandes obras. Veja bem, não sei a realidade aqui de Americana hoje, mas a gente não ouve mais falar em casas populares. Não. Eu venho de um tempo que as pessoas tinham acesso à casa própria, né? Elas conseguiam comprar o seu imóvel, mas a gente não vê mais uma política habitacional de massa, uma política educacional que promova realmente o conhecimento do ser humano. O que a gente vê é um afrouxamento da educação, né? Como se isso não fosse importante para um país. E então é isso que me fez aí hoje ser candidata a deputada federal. Por que pelo patriota? Eu vou te contar, eu acho que aí entra um pouco desse lado mulher, né? Quando você entra para a política, você conhece um pouco da política, né? Já foi candidato a vereador, espero que você volte um dia. Se quiser vir pelo Patriota, o convite está feito para você. Obrigado pelo convite. É um partido novo que nós vamos trazer novas lideranças, buscar pessoas realmente interessadas na boa política, né? Então, eu venho aí agora candidata a deputada federal e tentando criar políticas públicas diferenciadas e o meu maior objetivo, eu vou falar uma coisa para você, é resgatar o papel de independência do legislativo. Eu vou brigar muito por isso. Porque eu aprendi na escola que os poderes são independentes. Tocou num assunto delicado. Mas antes, lembrando e fazendo uma homenagem para o meu mestre Jô Soares, cá para nós, eu vi 2, eu vou chamar de assessores no momento. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: o segundo marido, ele resiste à escolha, ele fez esse cheque, ou eu, ou a política, ou eu, ou o delegado? Não. O segundo marido falou a política ou eu? Ixi, e eu falei a política. E agora eu estou no terceiro marido já há 15 anos. E é um homem que me aceita como uma mulher que tem opinião própria, que sabe o que quer. Isso é fundamental para mim. Então, eu tenho um marido maravilhoso, que me dá maior força. Inclusive, ontem, numa reunião, ele disse assim: eu sei que ela, às vezes, parece durona, exigente, teimosa, mas eu vou dar uma notícia para vocês, ela não vai mudar. Bem, meus telespectadores e meus internautas, você tem aí o exemplo de uma mulher, podemos dizer, independente, num resumo grosseiro das coisas. Candidata a deputada federal, e eu peço para você, no bom sentido, conhecer melhor. Então participe do nosso programa através do nosso WhatsApp, cujo número é 3648-8480. 3648-8480. Fale com a produção, faça para o seu candidato, ou uma vez eleito para o seu deputado ou deputada, a sua pergunta, o seu questionamento, sua curiosidade. Política tem que estar
em pauta sempre. Esse é o nosso objetivo do Direto e Reto. Falar de política até na hora do cafezinho. Vamos agora para um assunto sensível e antagônico. Temos agora Maria da Penha, delegacia especializada, delegacias especializadas. Temos mais de uma mulher abraçando a causa feminina. E aí vem o antagonismo. Mas nunca se viu matar, e de maneira tão sórdida, cruel, mulheres. Como é que se explica isso? Se eu contar para você que eu me deito e acordo indagando o porquê, e algumas teorias surgem, nada comprovado. Em primeiro lugar, o problema do poder masculino, ele está na questão cultural. Os homens, os jovens, até os jovens, o que é triste, mas os homens foram ensinados a, primeiro, ser provedor, ser aquele que é o chefe do lar, aquele que não deve ser contrariado, aquele que deve ser respeitado. E na cabeça do homem, não cabe essa nova mulher. Porque quando o homem vai ver uma referência de uma mulher, em geral, ele vai buscar nesta mulher os atributos que a mãe dele tinha. Né? De uma certa idade, o homem com mais de 50 anos, a mulher ideal para ele é aquela que a mulher que ele conheceu como mãe, a mãe dele. Então é aquela mulher que a prioridade é única e exclusivamente o lar, a família, os filhos, e isso é muito bom. Felizes as mulheres que nem precisam contribuir financeiramente no lar e que podem se dedicar à sua família. Isso é muito nobre. Mas esses homens não foram acostumados a permitir que a mulher findasse a relação, por exemplo. Geralmente as mulheres eram abandonadas, eram largadas. Hoje as mulheres estão largando, as mulheres estão abandonando. As mulheres estão dizendo, não, assim eu não quero, assim eu não fico, eu não me submeto. Então, estes homens se sentem assim, no fundo do poço, tipo assim, mas alguém está fazendo a cabeça dela. E aí ele se revolta contra a família, contra os amigos, e a violência doméstica está tomando um vulto que ela está saindo da relação casal. Cada vez mais a gente ouve, matou a mulher, os filhos, a sogra, o sogro, o cunhado, o próprio irmão. Nós tivemos um feminicídio em Minas recentemente, que um policial militar começou matando a mulher atual e os 2 filhos do atual casamento. Aí ele foi na casa da mãe, matou a mãe. E matou os 2 filhos do primeiro casamento. E saiu de lá e matou 2 jovens que andavam pela rua. Então, qual é o sentido desta fúria? Na verdade, a fúria dele, possivelmente, era contra todas as mulheres. Ele tinha ódio às mulheres, porque é um homem que não conseguiu ser feliz. E é por isso que eu me preocupo com a questão da Lei Maria da Penha, porque nós trabalhamos a família não adianta, é na família que o cidadão se encontra, é na família que ele se ajusta na sociedade. Né? Nenhuma pessoa sozinha, sem uma referência, sem alguém da família, consegue, inclusive, lidar com a solidão. Né? É algo difícil. As pessoas ficam depressivas. E quando acontece da mulher por fim ao relacionamento, os homens são tomados por uma ira que ele mesmo não tem o controle. Tanto é verdade que muitos se matam. Sim. Né? A maioria dos feminicídios é seguido do suicídio do autor. Né? Então, eu acredito mesmo que a Lei Maria da Penha, ela precise de uma revisão. Eu vou trabalhar nisso. Em que sentido? Vamos lá. Eu aprendi que todos os casais brigam. Todos.
Pelo filho, pelo gato, pelo cachorro, pela casa, pelo horário, pelo dinheiro, pela falta do dinheiro, pela falta de entendimento, pela própria desestruturação pessoal, mental. Então, como que nós estamos lidando com isso? Mulher, vai na delegacia. Mesmo nos casos de lesão leve, de violência psicológica, vai na delegacia. E essa mulher vai na delegacia. E ela sai da delegacia com um problema maior, porque agora ela tem um sujeito que pode ser um kamikaze. Pode ser um sujeito que fala, já que eu perdi tudo, eu a mato e me mato. E mato meus filhos também, que é para não sofrer. Esse é o pensamento do feminicida kamikaze, que ele depois se suicida, por isso a gente diz que ele é um kamikaze. Então, o que está acontecendo? Nós temos que trabalhar as causas da violência e incluir esse agressor, enquanto é tempo, num tratamento, se for o caso de um desajuste psicológico, num emprego, se for o caso dele estar desestruturado porque está desempregado. No Canadá nós temos balcões de emprego que as empresas oferecem aos homens casados que passam por uma desestrutura pessoal por conta de não conseguir sobreviver dentro de uma família estando desempregado, por exemplo. Então, eu acredito muito que o trabalho da violência doméstica deva se voltar para a família. E, aliás, a própria Maria da Penha já andou falando da questão de tratar a violência doméstica no âmbito familiar. Então, eu acho que é isso. O homem fala assim, não, ela foi lá, falou o que ela quis, eu nem fui ouvido, fui tirado de casa, né? E nós pregamos a igualdade de direitos. Então, você pode denunciar, chamar a polícia para um casal. Só que as chances daquela família continuar existindo é quase zero. Vai me dando uma série de ganchos e o tempo é curto. Eu quero falar da política, no sentido da mulher política, e quero voltar para essa questão da família e da violência. Então vamos falar primeiramente da mulher política. Imaginamos, e eu rogo para que aconteça, até para eu ser convidado aí para o Patriota, olha o interesse. O convite já está feito, pode vir desde já. Mas imaginamos deputada federal, Terezinha de Carvalho, número 5101, é isso? É isso, é a sua primeira boa ideia do dia. Tá vendo? Já tem até slogan. Então agora eu pergunto, o que você levaria à Câmara Federal na qualidade de deputada federal? Qual seria, pelo menos, a sua prioridade? Então, o que não falta são boas ideias. Sim. Eu adorei a castração química, vão me xingar, Com né? certeza. Eu falei, nossa, sensacional, medieval, mas é fantástico, muito atual. Há dúvidas, né? Desde a época, há dúvidas se há eficiência nesse ato, né? Porque o sujeito que pratica um estupro é um sujeito fora da caixinha, né? Ele precisa ser contido de alguma forma. E o ódio às mulheres pode fazer com que esse homem pratique outros crimes hediondos, né? Então, ele se torna impotente, mas de repente ele vira um assassino em série, né? Porque ele quer se vingar da sociedade. Então, sim, é importante a castração química, porque ela realmente diz assim, agora acabou, né? No sentido da virilidade. Então, ele deixa de ser viril, mas não deixa de ser um agressor muito, muito preocupante, porque ele pode violentar de outras formas, né? Usando instrumentos, armas, enfim, é muito difícil lidar com a mente do estuprador, né? É um crime abominável, como é a pedofilia também. E eu pretendo, eu tenho para mim que eu possa criar uma das propostas para ver se eu consigo conter a violência doméstica, num primeiro momento, criar um cadastro nacional de agressores de mulheres. Todos os homens que forem condenados, porque todos têm direito à sua
defesa, né? É o princípio da ampla defesa. Nós vivemos num país processualista, graças a Deus, democrático, e onde as pessoas são inocentes até prova em contrário, mas eu criaria um cadastro nacional de forma que o homem jamais pudesse esconder da nova mulher que ele já é um agressor. Porque o homem controlador, a tendência é que ele seja um agressor. Nós dizemos que todo feminicida é um controlador. Nós dizemos que ele é. O inverso não acontece, nem todo controlador é um feminicida, mas é uma pessoa fora da caixinha, digamos assim. Então, a minha ideia é criar o CANAM, que é um Cadastro Nacional de Agressores de Mulheres, de forma que nunca mais os homens que forem condenados estarão livres de encontrar uma parceira, porque qualquer mulher vai conhecer o passado daquele homem. E vou te dizer por quê. Nenhum homem que sai de um relacionamento diz à mulher que ele acaba de conhecer que ele saiu porque ele era agressivo. Ele vai dizer que ele tinha uma mulher louca, ele vai dizer que ela o agredia, ele vai dizer que ela o traía, ele vai dizer que ela tem muitos defeitos e que ele não tem nenhum. E aí, se a mulher... Em Campinas, nós tivemos recentemente um feminicida que ele matou a mulher, foi pro bar beber, ligou para a polícia e falou, matei minha mulher e tô aqui esperando vocês virem me prender. Isso está acontecendo muito também, que mostra que as nossas leis não estão intimidando. E aí, quando a polícia chegou, descobriu-se que ele já tinha cumprido pena por um feminicídio, um assassinato de mulheres. Ele matou a primeira mulher, estava num segundo relacionamento há vários anos e aquela mulher não sabia. Então, esse cadastro nacional, eu não vou dizer para você que seria algo fácil de ser aprovado. Eu vou encontrar muita resistência, porque os agressores de mulheres estão em todos os lugares. Não existe um nível social, até no meio dos políticos lá, tem muito agressor de mulher. Então, eu vou encontrar muita resistência para aprovar um projeto de lei desse. Mas as mulheres são maiorias, nós temos redes sociais, os homens que também não suportam agressores também apoiariam um projeto desse, e eu acho que isso é um freio social. A punição social, ela às vezes é muito mais grave, esse isolamento, né? Essa taxação de ficha suja, né? Da família brasileira, eu acho que isso inibe um pouco o cidadão. Ele vai pensar duas vezes antes de agredir, xingar e ofender, e muito menos matar uma mulher. Um pouco de pimenta no seu vatapá. Então eu faria isso, eu acho que é uma proposta inovadora, é fruto da experiência de quem foi delegada da mulher por muito tempo, antes e depois da Lei Maria da Penha, então eu falo com conhecimento de causa. Conhecimento de causa. E falo também de um suporte às mulheres, um suporte financeiro que eu chamo de Bolsa Maria da Penha, porque muitas mulheres não saem de um relacionamento abusivo porque não tem onde morar, não tem para onde ir. Se o Estado oferecer durante um período um salário mínimo por mês para uma mulher, como nós temos agora aí, Auxílio Brasil, né? Uma mulher que é chefe de família já recebe praticamente 2 vezes, né? Recebe 2 vezes o Auxílio Brasil, ela já recebe praticamente um salário mínimo, né? De ajuda do governo. Então, você cuidar desta mulher para que ela tenha para onde ir, onde morar, sem que você tenha que recolher ela num abrigo coletivo, como é feito hoje, dá ela a oportunidade, até mesmo de ter a sua identidade modificada nos casos mais graves, como nós temos na proteção à testemunha. Por que não? Muitas mulheres nunca vão conseguir fugir do agressor, ele sempre vai encontrar essa mulher. Então, na área da mulher, eu penso nessas questões. Na questão da política em si, eu acho que a nossa Constituição de 88 precisa já de algumas modificações. Eu acho que nós temos que trabalhar a hipótese de discutir com a população um plebiscito para uma nova Constituinte, para uma Constituição democrática, sim,
mas com os direitos e deveres mais acessíveis, porque hoje você tem uma amplitude de direitos humanos, eu sou professora de direitos humanos, que muitas vezes se confundem com a falta de obrigação de entender o direito do outro. Então é muito importante que a pessoa saiba que o seu direito vai até onde começa o direito do outro. Eu vou te dar um exemplo muito fácil, muito simples e muito atual. Morador de rua. Quando você busca as autoridades, as pessoas ficam constrangidas porque moram em prédios no centro da cidade, não conseguem entrar para o seu prédio com tranquilidade, tem medo de chegar na porta de um prédio. O que se ouve é: o morador de rua tem o direito de ficar na rua. E aí eu te pergunto, e o morador daquele prédio não tem o direito de acessar a sua moradia com segurança, com tranquilidade? Tem. Então, essa proteção dos direitos humanos não pode atropelar o direito do cidadão, que é exatamente na mesma proporção daquele que tem o direito de morar na rua. Então, essas questões, a Constituição brasileira tem que rever, ela tem que rever também a questão do papel dos poderes constituídos. Nós aprendemos nos bancos escolares, você é mais novo do que eu, mas nós aprendemos que os partidos são autônomos e independentes entre si. O que a gente vê hoje é uma ingerência do judiciário no executivo, do executivo no legislativo. O legislativo, que tem o papel fundamental de fiscalizar o executivo, não faz. Hoje a Câmara de Vereadores é atrelada ao prefeito, porque o prefeito faz campanha para o vereador, que lá na frente vai apoiá-lo. O famoso toma lá da cá, né? Famoso. Que vereador vai fiscalizar o prefeito que pagou a campanha dele, por exemplo? Então, o prefeito faz a sua base. Ele tem condições financeiras, em geral, e ele elege os vereadores, oferece cargos aos vereadores. Porque se você pegar o gabinete de um vereador e o salário dele, ou o gabinete de um deputado, pegar o salário dele, você vai ver que é compatível com a atividade que ele tem. A roubalheira fica por conta das rachadinhas, fica por conta dessa distribuição de cargos em demasia, né, desses comissionamentos que tem aí, que a pessoa não precisa nem ser concursada. Então, a gente tem que rever algumas coisas mesmo. Nós proibimos o legislativo de contratar parentes, mas nós permitimos que o executivo o faça. Qual é a lógica? Então, eu penso que trabalhe muito nisso. Acho que na área da segurança pública, nós precisamos de um plano nacional de segurança pública que contemple todas as forças policiais. Que as guardas municipais, a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, que elas tenham um equilíbrio. Porque se você pegar o salário de um policial federal e de um policial estadual, você vai ver uma discrepância enorme. Se você comparar também nas carreiras jurídicas, o salário de um oficial de justiça e de um policial que está começando na carreira, você vai ver que há uma discrepância muito grande, né? Então, um plano nacional de segurança pública, onde a tolerância também seja zero, tipo, qualquer delito tem que ser punido com rigor, né? Você é do direito, é até difícil falar aqui, mas é bem polêmico isso, né? Se você não detém o pequeno criminoso, você não vai conter o grande criminoso. Investir na tecnologia, na investigação, porque afinal de contas, por que o crime se organizou? Onde estavam as polícias? Onde está o setor de inteligência da polícia que o crime organizado conseguiu se igualar? Vou falar igualar para não dizer que passou, né? Mas eu acho que o crime organizado trabalha com a inteligência e eu acho que as nossas polícias também têm que ter acesso à inteligência. E aí, por aí vai. Vamos ficar escandalizados juntos? Vamos. Porque eu ouvi, não posso citar a fonte, então tem que proteger a minha fonte, falando do PCC, para ser mais específico, e a relação do PCC, não só na iniciativa privada, mas na pública também, eu ouvi a seguinte frase:
Ah, aqui no estado de São Paulo é tudo junto e misturado. Será? Eu vou te dizer uma coisa. A gente que trabalha na academia de polícia, a gente tem muito cuidado em conhecer o novo policial. Eu, por exemplo, na academia de polícia, trabalho numa disciplina que se chama aprendizagem participativa, onde nós tentamos, através de um curso subliminar, identificar o perfil da pessoa, o que ela é, na verdade. Então, nós trabalhamos com a dramaturgia, né, o teatro do oprimido, de Augusto Borel, agora esqueci, confundi com a lei Henri Borel. E nós trabalhamos, então, o quê? Nós encenamos uma situação que ele se solta, ele mostra quem ele é. Então, se a gente vê que o cidadão, por exemplo, tem muito conhecimento no mundo do crime, na hora que ele interpreta, por exemplo, o papel de um bandido, ele usa gírias que normalmente não estão nos dicionários, você acende uma luzinha ali, né? Então, isso significa que é possível, sim, que a gente tenha, tanto nos meios da política, como nos meios das instituições, o crime organizado ali dentro. Eu ouço constantemente que fulano é candidato do PCC, e pessoa conceituada na sociedade. Ouço muito falar isso. Você assistiu aquele filme Os Infiltrados? Sim. Então, nós não podemos ficar escandalizados, porque ele mostra, por A mais B, que é possível, sim, essa mistura e ficar tudo junto e misturado. Sem falar de milícias. E as milícias? Como você analisa esse fato? Antes de mais nada, é um fato. Eu vou lá e vendo segurança, teoricamente é isso. Existe um criminalista argentino, que é o Zaffaroni. O Zaffaroni dizia o quê? Ele dizia que a corrupção e a polícia têm um casamento indissolúvel, né? O que ele quer dizer? Que sem corrupção o crime não se organiza. Quando a gente fala em milícia, nós estamos falando de bandidos que estão infiltrados na polícia, ou de ex-policiais que foram expulsos da polícia. Então, você lembra da época do Esquadrão da Morte? Então, hoje a gente vem e diz assim, bandido bom é bandido morto. Ótimo. Para o policial corrupto, assassino, é o discurso, é a bola da vez. Para ele matar, ele vai ser um herói. E a sociedade bate palma para esse tipo de comportamento. Como se o policial tivesse direito de vida e morte sobre as pessoas, né? Eu aprendi na academia de polícia que o bom policial é aquele que prende o bandido vivo e coloca ele na cela até ele ficar bem velhinho, né? De forma que ele não saia, que você tenha... Você vê que nos Estados Unidos tem prisão perpétua 1, 2, 3, prisão de morte 1, 2, 3. Aí você fala assim, mas a pessoa não tem uma vida só? Por que ela tem 3 penas de morte? Porque se num eventual recurso ela ganhar, ela tem que ganhar no segundo processo, tem que ganhar no terceiro processo, porque o rigor é muito grande. Então, eu acho assim, os policiais precisam ser olhados pelos políticos como os seres humanos incríveis que eles se propõem a ser, e que por razões outras, no meio do caminho, eles acabam se desvirtuando. É muito duro você ver o salário de um policial hoje, né, que dá a vida pelo cidadão. Então, a gente tem que ter um olhar mais crítico. Por quê? Se a polícia tem um bom salário, você seleciona melhor os políticos, os policiais. Veja bem, as pessoas dizem assim, ele tentou ser tudo, não conseguiu ser nada, vai ser policial, né? Então, a gente tem que inverter essa coisa. A gente tem que dizer, olha, ele é um policial porque ele passou num concurso duro
né? Ele teve que estudar muito, tem que ter uma vida social, né, condizente com a função que ele vai exercer. Então, eu acho que erros existem muitos. No sistema penitenciário também, né? Hoje nós vemos que os presídios, eles estão sem rebeliões porque, dizem, né? Você falou para a gente ficar escandalizado, dizem que quem manda nos presídios é o crime organizado. De alguma forma, os presídios estão mais organizados lá dentro do que antes. Porque haviam muitas mortes, muitas violências, muitas doenças, que hoje, de certa forma, são controladas dentro das unidades prisionais. Eu acho que é outra questão que a gente tem que trabalhar. A revisão da lei de execução penal, porque a lei de execução penal diz textualmente que o preso tem que trabalhar. Só que ninguém leva trabalho dentro da prisão. Então nós falamos assim, o preso é tudo vagabundo. Tá, mas você levou trabalho lá dentro para ele trabalhar? Porque o sistema penitenciário brasileiro, você sabe disso, ele é para reeducar o cidadão. É uma punição, sim. Ele vai ficar isolado da sociedade. Mas nesse período, esse cidadão teria que ser resgatado, reeducado. Teria que trabalhar na prisão, com o seu salário dentro da prisão, pagar parte dos seus custos para o Estado, indenizar a família da vítima e ter uma poupança para quando ele sai. Mas não é só isso. Ele precisaria ter estudo lá dentro. Precisaria ter cursos profissionalizantes de qualidade, para ele sair e, quem sabe, num convênio com as empresas, ele saia como trabalhador e não como um profissional do crime, como acontece hoje. Nossa, difícil, hein? Porque nem para a juventude, digamos assim, em uma normalidade, mas você está recolhido, né? Está recolhido. O que você faz com um ser humano enjaulado, ocioso? O que você acha que você vai fabricar ali? Cabecinha do diabo, né? Vai funcionar para... Os jovens, com certeza. É um país que ainda não entrou, né, na área da tecnologia, né? Hoje em dia, empregos existem, mas os jovens não estão qualificados, né? Nós estamos ainda na era de que o curso tem que ser técnico, mas não alia essa tecnicidade à tecnologia, né? Então, a gente está naquela fase, assim, de transformação social que o jovem não consegue acompanhar. Ele vai para uma escola pública, ele sai quase analfabeto digital e não encontra espaço no mercado. Então, nós temos que rever isso, sim, estimular o jovem, né? Existe a possibilidade de você dar uma bolsa para que esse jovem possa ter uma parte do salário mínimo como contribuição, para que ele não abandone os estudos, por exemplo, para ir trabalhar e cuidar da sua própria subsistência no pouco que ele precisa. Então tem muita coisa para fazer. Se eu ficar conversando com você, nós vamos longe. Mas eu ainda vou continuar na linha do escândalo, porque eu ouvi essa semana de uma professora e de uma direção a seguinte situação envolvendo menores. Sim. 8 anos, 10, 12, na escolinha. Diz que um menino se emburrou, um aluno se emburrou, foram conversar, etc. e tal. Mas porque o fulano está emburrado, aí vem 1 ou 2 ou 3 coleguinhas e dizem assim, não, é que ele chegou para fulana, uma menininha, uma coleguinha, e disse que quer comer a bundinha dela. Aí eu me pergunto, dentro desse clima de escândalo, e já emendo uma segunda pergunta, mas você me dá uma resposta rápida, porque depois eu quero te deixar à vontade para falar da sua plataforma, da sua candidatura. Você tem como prioridade os idosos, os jovens ou crianças, segurança pública, mais alguma coisa que eu possa ter esquecido, mas eu te digo, da onde vem esse fenômeno de erotização, tanto da criança feminina quanto da criança masculina? E aí eu emendo a pergunta, deixar você à vontade para responder rápido. Pimenta no seu vatapá, volto a dizer. No que a mulher
contribui, se é que contribui, para ela ser tão violentada, tão agredida, tão morta, tão assassinada? Porque tem uns que defendem a tese que também usam decote ali no umbigo, mas também defende que faz o que quer com o corpo. O que você tem para dizer para esses machos alfas? Olha, eu acredito que a erotização precoce, ela acontece sim, e os pais que não estão atentos. Infelizmente, os canais de televisão, as mídias sociais levam para dentro de casa um universo que os pais descuidam muito. Por incrível que pareça, eu vou te dar um exemplo do quanto é perigoso esse acesso à internet, né? Por que as crianças precisam de internet? Porque os joguinhos são pela internet. Quando a gente jogava, precisava ter a caixa de jogo, sentar, parar. Não. Ao mesmo tempo que a criança está ali jogando, ela muda de assunto, ela vai para outro site. E eu tenho uma experiência de um garoto, que ele é autista, e ele disse à mãe dele, ele estava por volta de 16 anos, ele disse à mãe dele que ele tinha conhecido uma garota e ele queria ir no shopping conhecer essa garota. Ele ficou apaixonado pela menina. E aí a mãe falou, tudo bem, então eu vou te levar para encontrar com a menina, você vai encontrar com ela e tal. E ele ficou quase uma semana sonhando com aquele encontro. Quando chegou no dia, ele falou para a mãe dele assim, mãe, a minha amiga me disse que para eu conhecê-la, você precisa passar um Pix de R$300 para ela. Era uma prostituta, que se passava por uma garota de 16 anos, que talvez até tivesse 16 anos, mas que obviamente não ia naquele encontro, né? Então você veja como antes um menino, para ter a sua iniciação sexual, o pai levava na zona do meretrício, havia toda aquela coisa de mostrar para o filho como é que é uma relação sexual, que é uma mulher e tudo mais, até deturpada, de certa forma deturpada, mas hoje os meninos têm acesso a essa, digamos assim, a essa deseducação sexual, onde o sexo é pelo sexo, e claro, as mulheres viram nesse universo um meio de ganhar dinheiro, muito dinheiro, né? Então hoje uma moça que usa o corpo, ela do dia para a noite ela se torna famosa, ela ganha muito dinheiro, ela fica muito rica, e as outras mulheres veem nela uma referência. Eu me lembro que eu tenho uma neta de 25 anos, hoje ela é médica, mas ela tinha na época uns 15 anos, quando teve aquele caso daquela moça do vestidinho rosa, curtinho, na faculdade. Eu não lembro agora o nome dela. A Geisa. Arruda. Geise Arruda. A produção está falando. Geise Arruda. E ela tinha 15, 16 anos, e eu disse a ela assim, meu Deus, como é que uma mulher pode ir numa faculdade com um vestido desse? Falei para ela, se ela sentar vai aparecer a calcinha, porque não tem como esconder. Como é que os homens vão se concentrar? E ela me respondeu assim, os homens que se controlem, vovó. Eu falei, de fato, porque este é o pensamento das mulheres que entendem realmente que o seu corpo é da sua responsabilidade, ela tem o direito sobre o corpo dela. É muito difícil mudar tudo isso sem investir duramente na educação. Mas não é numa educação de rigor, mas numa educação de valores, né? Realçar os valores daquela pessoa. Mas o que você vê hoje? Hoje você vê que a sociedade mudou, as famílias mudaram, né? Nós não temos mais as famílias tradicionais. Eu venho de um tempo, de uma infância, que eu não tinha nem televisão. Então a educação que eu recebi era que meus pais me davam e o que a escola complementava. Hoje o professor tem dificuldade de lidar com um aluno que já vem de um lar totalmente deturpado, né? Você entra numa loja de departamentos, você vai nas roupas de meninas, roupas infantis, elas são erotizadas, né? E a gente normaliza isso. E aí quando você vê um pedófilo
você fala assim, mas o homem não teria que se controlar? Claro que sim, mas há homens e homens, né? Então nós temos que imaginar que existem muitas mentes pervertidas e que assim, você pode de repente encontrar um desses, né? Então não adianta você dizer que é o homem que tem que ter o comportamento. Eu acho que viver em sociedade tem comportamentos de risco, né? Usar drogas é um comportamento de risco. Usar o corpo como instrumento de poder é um comportamento de risco. Acreditar em tudo que vê na internet é um comportamento de risco, né? Acreditar que os pais possam estar errados, porque hoje em dia o pai corrige o filho entra na internet e já tem 500 alunos, 500 amigos para dizer que ele está certo e que o pai é que está errado. Né? E aí esse filho entra em conflito, e aí nós temos a questão dos suicídios dos jovens, né? Que significa que essa liberdade ampla e restrita também não está trazendo a felicidade para os jovens. Mas eu acho que é com eles que a gente tem que discutir. É numa roda de conversa, é chegando neles, é preparando os professores também, e professores que tenham bons salários, que possam estar se atualizando, se aperfeiçoando, porque hoje o professor não é simplesmente o educador, no sentido de passar o conhecimento. Ele é um pouco, sim, a extensão da casa do aluno, porque no período da pandemia as denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes diminuíram. Por quê? Porque o primeiro local para denúncia era a escola. Ora, se a criança está sofrendo violência dentro de casa, para quem que ela vai denunciar? Fora de casa, né? Mas eu acho assim, mesmo na questão da criança e do adolescente, nós não temos uma rede de atendimento que funcione de verdade. Nós vivemos o governo, os governos, as políticas públicas são vendidas como eficazes. Se você procurar hoje um psicólogo gratuito para encaminhar um adolescente com problemas ou uma adolescente, você não vai encontrar. Terezinha, agradecendo a sua presença, porque o programa foi muito bom. Muito obrigada. Muito rápido, tem muitas respostas que eu aplaudo. Né? Obrigada. Até volto até a dizer, até a ideia de castração química há de se considerar. Você vai ler aí a história. Então, eu gostaria que você, nesse finalzinho, dissesse ao seu eleitor aquilo que eu não lhe perguntei e você gostaria de ter dito. Você me perguntou o tempo todo, enquanto política, enquanto uma profissional que atuou nessa área da segurança, mas talvez eu quisesse dizer algo como mulher, né? Eu quero dizer que eu sou mãe e eu consigo olhar o meu semelhante com esse sentimento de mãe. Se tem uma coisa na minha vida que eu desejaria que se eternizasse no tempo, é a presença da minha mãe. Minha mãe era uma mulher simples, mas uma mulher sábia, que colocava limites, era uma mulher brava, e eu sou brava. Eu sou brava porque eu acho que mulher brava gosta da coisa certa. Eu tenho, para mim, pelos valores que eu herdei dos meus pais, que é o tesouro que eu carrego, que de mim ninguém tira, são os valores que os nossos pais nos deram, ninguém tira da gente, né? A gente tem que guardar como se fosse um tesouro mesmo, né? E eu na política aplico esses meus valores. Eu sou ética, eu sou honesta, eu sou responsável, eu sou humanitária, eu sou inteligente, eu sou corajosa, eu sou determinada a fazer com que a política volte a ser aquilo para o que ela foi criada. A política foi criada para que fosse a ponte entre o povo e o poder. Então, essa ponte, ela não liga, né? O poder está cada vez mais forte, sugando a produção, a cadeia produtiva de uma comunidade, e esse dinheiro
Não volta em escola de qualidade, não volta com segurança, não volta com saúde, não volta com habitação. Eu gosto muito de natureza. E quando eu olho, eu moro numa zona rural, então eu observo muito as corujinhas, né? No cair da noite, assim, que elas começam a querer sair para fora. E de manhãzinha, eu acordo sempre muito cedo, eu vejo elas voltando ali para o ninho, eu falo, gente, o que o ser humano mais precisa é da sua toca, né? E da sua família. Então, eu quero ser deputada federal, primeiro, para trazer de volta para os municípios o que tiram daqui, né? Sem recurso financeiro, não há investimento. Americana é uma cidade maravilhosa, mas se você olhar atentamente para a Americana, você vai ver que ela tem carências enormes, com certeza, de moradia, não é verdade? De desenvolvimento com uma cidade pujante, para a criação de mais emprego. Isso é importante, né? Essa fase pós-pandemia vai exigir que os candidatos que forem eleitos tenham compromisso de verdade com a promoção da dignidade humana. Bem, amigos e amigas telespectadores e internautas, mais uma candidata, mais uma excelente opção. Muito obrigada. Então, por favor, em nome de todos nós, escolham e escolham bem, doutora Terezinha de Carvalho, uma excelente ideia. Delegada Terezinha. Delegada Terezinha, 5101, tô certo? Tá certo, certíssimo. Muito Com obrigada. isso, eu convido vocês, se perder alguma coisa, a ir até o YouTube, inscreva-se, toca lá o sininho. Realmente é imperdível. Está passando por aqui bons, se não excelentes candidatos e candidatas. Um forte abraço, até o próximo programa, se Deus quiser. E eu vou roubar o meu autógrafo. Passem vontade, queridos.